Bem, esse é o Clássicos Nerds e esse que vos fala é Luiz Eduardo. Bem, hoje, como prometido, vou falar sobre Battletoads and Battlemaniacs. Se eu falei errado, foda-se. Battletoads and Battlemaniacs, para aqueles que acham que Assassin's Creed, God of War, Watch Dogs ou qualquer outro desses joguinhos chega a ser difícil, nunca jogou Battletoads and Battlemaniacs. Antes de começar, explicar. Battletoads and Battlemaniacs é uma franquia de jogos criados pela Rareware, ou simplesmente chamado a mesma empresa que criou jogos como Star Fox, Killer Instinct, Banjo-Kazooie, Donkey Kong Country. Ou seja, você vê que não é só nem pela dificuldade, mas também pela qualidade de jogos. Mas há de se admitir que jogos como Star Fox, Donkey Kong Country e essas coisas assim, tipo, eram difíceis pra caramba na época. Aí eu me sinto velho, que nem um desgraçado, porque eu tenho cabelos brancos e ainda jogo esse tipo de coisa. Mas o que? O jogo em si, ele era difícil porque... Bem, isso eu falo mais pro final da gravação. Mas vamos falar sobre o jogo em si. Em Battletoads and Battlemaniacs, você é um dos 3 irmãos sapos. Sim, são sapos, Battletoads. Sapos de batalha. Nome muito bem bolado, né? Pelo amor de Deus. Que vai para uma convenção onde aparecem... onde um urubu, um abutre, ou seja lá que bicho que é aquilo lá, é uma ave, eu sei disso, eu espero que seja uma ave. Um cientista conhecido dos personagens principais teria chegado e criado uma realidade virtual. Só que a vilã da história, chamada Dark Queen, invade a realidade virtual e aproveita para ferrar com todo mundo, além de raptar um monte de pessoas. Aí a missão de um dos 3 irmãos sapos, sim, isso realmente me lembra Tartarugas Ninjas, mas tem um motivo para isso. Faz com eles entram nesse mundo virtual para enfrentar a Dark Queen, chegar até o final e enfrentar a Dark Queen. Aí você pode escolher entre, só para você saber, os irmãos são Pinball, Rash e Zitz, acho que é Zitz, tô tentando lembrar. Bem, de qualquer jeito, cada um desses 3 irmãos tem seus golpes e tudo mais. Tanto que uma das coisas mais engraçadas desse jogo, já começo a falar sobre as coisas boas sobre ele, é que toda vez que você dá um murro em alguém, você dá na verdade não é um murro, é um gigantesco golpe na cara da pessoa, um murro enorme, às vezes tem vezes que o seu golpe se torna um martelo, tem vezes que o seu golpe se torna uma picorna, tem vezes que você usa a cabeça, parece que surgem chifres. Eu não sei qual foi a ideia dos caras terem colocado isso no jogo, mas ficou legal, ficou uma coisa bem bacana. Em Battletoads and Battlemaniacs, uma das coisas que vocês vão notar é que na verdade Battletoads and Battlemaniacs é nada mais nada menos que uma versão do jogo que existia para Nintendinho, que é essa versão do Super Nintendo, né? Estou falando, Battletoads and Battlemaniacs. E uma coisa mais engraçada ainda é que as fases são praticamente... lógico, tem as suas diferenças, tem umas fases bônus pelo que deu pra ver e tudo mais. E aí você vê que o jogo realmente é algo bem bacana, apesar de ser quase um repeteco. Além disso, tem um outro detalhe que é bem legal, que é a trilha sonora. Cara, aquilo é puro metal, é puro rock, isso ficou uma coisa bacana no jogo para um videogame de 16 bits. Tipo, uma revolução para a época. Porém, vamos ao problema do jogo. Você vai jogando a primeira fase, é complicada? É chatinha? Mas ainda é relevável, você está num lugar que parece um vulcão e tudo mais, bonitinho. Aí vem a segunda fase.
A segunda fase é uma das típicas fases de descer, que na verdade você, no jogo original, você pegava e descia com uma corda. Nesse você desce com uma plataforma eletrônica, tendo que bater em vespas, bater em cabeças reptilianas e outras coisas. Beleza, né? Só que o detalhe é o seguinte, de vez em quando tem espetos de madeira que se você tocar, você capota, você morre. E o pior de tudo é que você vai descendo e você vai tentando lidar com tudo isso, até chegar numa parte em que essas madeiras se afunilam novamente. Tudo bem, mas tem uma parte em que o negócio acelera, você não tem como fugir daquilo. Uma hora ou outra você vai morrer. Eu vi vídeos de pessoas jogando isso e não levando, não sendo acertados pela madeira. Eu fiquei pensando, porra, eu pensava que não tinha vida social. Esse cara não tem nada de vida social pra conseguir fazer final nessa merda, porque o cara fez final na merda. Além disso, tem a fase bônus, né? Que é uma fase em que você está numa espécie de tabuleiro de xadrez, enquanto você está numa peça de dama, batendo em pinos. Isso, até aí eu também já cheguei. Porque depois disso tem a fase mais horrível, a fase que todo mundo odeia, pelo menos eu odiava na época, que é a fase da moto. Cara, quem não odeia aquela fase bugada, desgraçada, maldita, bugada mesmo, porque tinha vezes que você pulava certinho e ainda assim você caía errado. E aí você pensa, é culpa do programador? É, mas mesmo assim eu adoro esse jogo. E eu só chegava até essa fase, nunca passei da terceira fase. Praticamente, se a outra fosse fase bônus, então essa seria uma fase física mesmo. Mesmo assim, as fases que pareciam ser bônus, na verdade eram muito mais complicadas do que você podia imaginar. Porque ainda havia ratos gigantescos que ficavam batendo em você em cima de peças de dama também. Você vai entender isso como. Além disso, o jogo é bem longo até, mas se fosse só isso, também não teria deixado o jogo tão difícil. O complicado mesmo é que você praticamente não vê vidas. Eu não me lembro se tinha vida no jogo, de alguma coisa para recuperar a vida ou algo parecido. Se tivesse, eu não me lembro, cara. Eu me lembro que no Nintendinho tinha uns negócios tipo one up, tipo uma vida, daí você pegava e mexia e pronto. Mas o jogo em si é um dos mais difíceis. Você acha Dark Souls difícil? Beleza, pra época atual ele é um jogo difícil pra caralho. Mas naquela época, Battletoads and Battle Manix deveria ser o jogo mais complicado que existia. E eu vi o final depois de quase 18 anos e eu vi, caramba, como é que eu nunca consegui fazer final nessa porcaria? Minha infância foi perdida. Mas fazer o que, né? Isso é da vida. Bem, agora eu vou parar na gravação por aqui e recomendo para aqueles que querem testar se o cara joga bem, jogue Battletoads Battle Manix. Vamos lá, tentem. E para a minha próxima gravação eu aviso que falarei sobre um livro, ou melhor, uma trilogia, Senhor dos Anéis. Vamos ver se a maioria das pessoas tem certos conhecimentos sobre o livro. Eu quero críticas, pessoal. Bem, até logo e se cuidem. Até mais.